Eu quero vos saudar com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, queridos, a paz do Senhor para os meus irmãos de perto, para os meus irmãos de longe, para todos os meus irmãos que irão assistir em um determinado momento esse vídeo. Meu nome é Rosângela, eu sou pastora Rosângela, não por posição, mas por disposição. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Eu gostaria de meditar com vocês a palavra do Senhor no Salmo de número 105. Salmo de número 105, versículo 17, que diz assim: Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o potentado dos povos o pôs em liberdade, constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo o que possuía, para, a seu talante, sujeitar os seus príncipes e aos seus anciãos, ensinar a sabedoria. Palavra do Senhor, nesta manhã. Eu gostaria de meditar um pouquinho sobre esta palavra, sobre a vida de José. José era um homem temente a Deus. José era um jovem excelente, coração inclinado para o Senhor. E passou por um processo muito difícil. Passou pelo processo da rejeição da família, pelo processo do exílio do lar, da terra de onde ele era. Foi embora para outro país, para outro lugar muito distante do convívio natural dele. Passou pela provação da calúnia, passou pela provação de ser prisioneiro sem dever nada, sendo inocente. E às vezes nós perguntamos por que uma pessoa que é temente a Deus passa por tantas dificuldades, passa por tantas lutas, passa por tantos processos, porque Deus muitas vezes nos prepara, nos molda, nos capacita dentro desses processos. É interessante nós lembrarmos que quando José interpreta os sonhos daquele padeiro e daquele copeiro, ele teve uma esperança de sair daquela situação, daquela cadeia. Mas a Bíblia vai dizer que após ele interpretar os sonhos de ambos os oficiais de Faraó, que estavam presos em prisão, e após o sonho e a interpretação do sonho se cumprir, quando um morre e o outro é restaurado ao seu cargo, aquele ao qual foi restaurado o seu cargo, foi-lhe pedido, foi-lhe solicitado por José: lembra de mim, fala da minha pessoa para o faraó. Mas a Bíblia vai falar que o homem esqueceu. Vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis 40, versículo 9. Então o copeiro, chefe, contou o seu sonho a José e lhe disse: em meu sonho havia uma videira perante mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar a vide, havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Tomei as uvas e as espremi no copo de Faraó, e o dei na própria mão de Faraó. Então lhe disse José:
Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te reabilitará, te reintegrará no teu cargo e tu lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Perceba que José solicitou ao copeiro chefe que quando ele fosse restaurado ao seu cargo, ele tinha tanta intimidade com Deus, note isso. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que quando ele interpretou o sonho do copeiro, ele não teve dúvida de que aquela interpretação vinha de Deus e realmente ia acontecer. E de fato aconteceu. Como também a interpretação do sonho do padeiro se cumpriu na sua íntegra. Vamos ler? Gênesis 40, ainda, verso 16. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. E no cesto mais alvo havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio desses, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. A interpretação, o sonho do patriarca José se cumpriu na sua íntegra. Ao copeiro-chefe, versículo 21, reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Eu quero dizer para os meus irmãos, o esquecimento do homem, o esquecimento da mulher, não é sinônimo de que Deus se esqueceu. Não. Eu quero dizer para os meus irmãos que em algum momento do dia ou da noite vai assistir esse vídeo, o esquecimento do homem, o esquecimento da mulher, o desprezo do homem, o desprezo da mulher, não é sinônimo de que Deus abandonou a nossa causa, nos abandonou, nos deixou ao léu, nos deixou abatidos e derrotados. Não. O esquecimento dos homens e das circunstâncias que nos rodeia é sinal de que Deus está trabalhando em nosso favor. E isso é real. Louvado seja Deus. Se José tivesse sido lembrado por aquele copeiro naquele momento, no dia do aniversário do faraó, poucos dias depois, o máximo que José ia alcançar era o favor de Faraó e viver talvez como um empregado na corte, ser libertado daquela masmorra, ter qualquer outra função insignificante na corte.
mesmo que a mão do Senhor estava sobre ele, e tudo que ele fazia, até dentro daquela prisão, a palavra do Senhor fala que o Senhor abençoava a mão de José, mesmo dentro da prisão. Mas Deus fez com que o copeiro se esquecesse, porque ainda não era tempo de José sair daquela prisão. Deus providenciou que um determinado tempo da vida do faraó, 2 anos depois, a Bíblia vai falar no verso 1 do capítulo 41, passado 2 anos completos, faraó teve um sonho. Agora quem sonha não são os empregados de faraó, não são os subalternos de faraó. Agora quem sonha, louvado seja Deus, é o próprio faraó. E quando o faraó sonha, ele fica intrigado com aquele sonho. E ele quer saber o significado. Ele chama todos os sábios, ele chama todos os entendidos do Egito e ninguém lhe interpreta o sonho. Então o copeiro se lembrou de José. Aleluia! O copeiro se lembrou de José na hora certa, no momento certo, porque Deus queria exaltar a cabeça daquele homem chamado José. E ele não estava ali por coincidência, ele não estava ali pelas amarguras do destino, ele estava ali pela mão de Deus. Houve processos, mas chegou o momento em que o faraó sonhou. E quando o faraó sonhou e ninguém conseguiu dar a interpretação do seu sonho, o copeiro se lembrou de José. Então José é chamado para fora da masmorra. José se atavia e se prepara conforme a cultura dos egípcios, vai diante de Faraó, e o Deus soberano de Israel, o Deus de Abraão, aleluia, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, pai de José, lhe dá a interpretação do sonho e ele passa a ser o governador do Egito. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã, que nós venhamos a entender que as circunstâncias ao nosso redor, sejam elas quais sejam, não significa que Deus nos abandonou, não significa que a nossa vitória não vai chegar. Significa sim que Deus está trabalhando e no momento certo, na hora exata, o Senhor vai nos chamar para fora e nos conceder a vitória que cada um precisamos alcançar, temos promessa das mãos dele para alcançar, para honrar e glorificar o nome santo do Senhor. Que Deus abençoe você nesse dia. Ótimo dia. Que Deus estenda as tuas mãos soberanas sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo te alcance nesse dia. Fique com Deus.